Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer o laboratório número 11, que é medição e correção de fator de potência. Eu tenho um monte de passo a passo aqui para a gente testar, né? No monofásico, depois a gente vai para o trifásico aqui com o motor e vamos ver o que a gente descobre. Só que para hoje eu vou usar o Fluke 434, então eu gostaria de fazer uma prévia desse medidor, o que ele mede, como que faz a conexão, tá? Para vocês poderem aí entender melhor na hora de a gente executar ali a atividade, ok? Então ele vem aqui com alguns cabos e o jacaré, tá? Que é os TC, né? TC da fase A, fase B e fase C. Ele tem aqui a escala de 40 ampere de 400. Então na 40 ampere ele é 10 milivolts por ampere. Não sei se consegue pegar aí. E na de 400 ele é 1 milivolt por ampere, tá? O cabo de tensão, ele vem assim, né? Tá faltando um aqui, porque na realidade ele tem o neutro e tem o terra, esse medidor. A ligação é feita aqui em cima, ó. Eu tenho aqui a fase A, a fase B e a fase C, o neutro e o terra. Alimentação, aqui vai o jacaré o TC, né? Da fase A, o TC da fase B, o TC da fase C e um TC do neutro, caso você queira colocar um TC também aí para medir a corrente de neutro, tá? Ele tem essa possibilidade, coisa que os outros medidores não têm. Então, olhando aqui no esquema de ligação dele, depois eu vou colocar uma câmera mais perto, tá? Ele tem aqui mostrando, deixa eu voltar aqui. Aqui no tipo de ligação, ele mostra aqui, ó, a fase A é o preto, a fase B ele adotou como vermelho, a fase C é o azul, o neutro é preto também e o terra é o verde, né? Eu posso alterar essas cores dentro do medidor, tá? Ele me permite isso, mas eu já vou ligar aqui as tensões da forma como ele está indicando. Então o preto, tem um preto aqui, ó. O preto é a fase A, então eu vou pegar a fase A e colocar lá atrás, né? Encaixar na fase A. Depois a fase B é o vermelho, então eu vou usar o vermelho aqui para a fase B. O azul é fase C, então fase C, o azul. E o neutro, né, eu não tenho aqui o outro cabo, né, já estava aqui fixo, eu estou aproveitando assim. Eu vou colocar o verde como neutro, tá? Aí eu que já estou definindo isso, o verde aqui como neutro. Por isso é importante você ter as cores para poder, na hora de fazer a ligação, saber aqui, ó, quem é quem, tá? As garrinhas jacaré também tem as cores, então eu sei que o vermelho é fase B, o verde é neutro, o preto é fase A e o azul é fase C, tá? Vamos ligar agora na mesma sequência os TC. Então vou pegar aqui o TC que tem a marcação preta, então ele tem aqui nos dois pontos, ó, preto, então ele vai ser a fase A, preto com preto, né? Fase A com fase A. Depois vem o vermelho, que é a fase B, então vou colocar o vermelho aqui agora. Vermelho com vermelho, né? Então a fase B, vamos encaixar, ele tem aqui um ponto, né? Que ele encaixa, encaixou, empurra, ele faz uma pressão e torce. Então fase B com fase B. E por último o azul, que é a fase C. Então vou colocar aqui a fase C, não vou colocar corrente de neutro, que eu não preciso medir. Tá? Então está feita aí a ligação dos cabos. Vamos olhar agora em relação às configurações. A gente poderia já ligar uma carga aqui para a gente testar isso, né? Para a gente poder ver já em valores. Então, peraí, antes de eu mostrar a tela do equipamento, né, funcionando, vamos ligar uma carga. Eu tenho um motor aqui ligado no disjuntor, que a gente vai usar ele hoje. Vamos pegar aqui os cabos. Então, vamos lá. Fase A, eu vou ligar aqui no primeiro cabo. Fase B, aqui. E a fase C vai do lado de cá. Para mim ligar os TC, então fase A eu sei que é o preto, tá aqui a fase A. Ele tem uma seta aqui dentro, ó. Uma setinha indicando o sentido da corrente, tá? Então a corrente está indo para a carga. Então a corrente está nesse sentido
e ela está chegando então no meu motor, certo? Fase A, fase B é o vermelho, corrente para lá, então chegando no motor, e a fase C, setinha indicando o motor. Agora eu preciso ligar as tensões. Nesse caso aqui, as minhas tensões estão na forma de jacaré e eu não consigo encaixar isso ali agora, certo? Então o que eu vou fazer? Vou ter que pegar uns cabos. Vamos pegar aqui um cabo para fase A, pegar aqui a garrinha jacaré, que é a preta da fase A, e morder ela. Vamos tentar evitar aí levar qualquer tipo de choque. Fase B é o vermelho, então eu vou pegar outro cabo, ligar na fase B e vamos colocar a garrinha jacaré aqui. Não posso deixar esbarrar um no outro. A fase C é o azul. Por enquanto não tem nada energizado, tá? Então vamos ligar. Vamos ligar aqui, fase C. E vamos ligar o neutro. Vamos ligar também o neutro. Neutro. Bom, tá todo mundo aí separado. Podemos colocar uma fita isolante aqui, mas acho que não tem necessidade não. Vamos deixar assim. Liguei a amostra de tensão, liguei a amostra de corrente. Aqui a carga está ligada em estrela na configuração. Eu vou dar um OK aqui e eu vou mostrar para vocês mais próximo como que tá as configurações e o que ele mede, tá? Vou pegar outra câmera para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Câmera posicionada, ele pega um pouquinho de reflexo aqui da luz da sala, né? Mas acho que não atrapalha a visualização não. Então aqui está o Fluke. Eu tenho aqui as configurações de data, né? Tá desconfigurado ali, janeiro de 2003. Então se eu der um Enter aqui eu posso configurar a data, tá? Vou dar um OK. Eu tenho os botões aqui, ó, F1, F2, F3, F4, F5, para poder fazer o que mostra aqui na parte de baixo, tá? Eu tenho aqui a opção do controle, para poder mexer aqui na hora, ó, data, hora, o tipo de ligação. Se eu entrar aqui, eu posso escolher se ele é monofásico, ó, outro tipo de monofásico, ligação em delta, ligação em estrela. Aí eu tenho a página 2, com mais ligações, ó, delta aberto. Eu tenho uma terceira página ainda com outras ligações. Então, dependendo da configuração lá da onde você vai fazer a medição, você tem que fazer aqui a configuração do tipo de ligação que você está fazendo, tá? Vou deixar a ligação em estrela, que é o que a gente vai estar utilizando hoje. Quando você dá um OK, ele mostra certinho como você tem que ligar, ó, as garrinhas de tensão e os jacaré aqui, né, os TC de corrente, tá? É bem ilustrativo, então ele é bem intuitivo, ele mostra certinho, diferente dos outros, né, que não traz. Você vai ter que pegar um manual e olhar. Aqui não, aqui já fica bem mais prático. Se eu descer, eu posso configurar a minha frequência, eu posso configurar a minha tensão nominal. Vocês vão ver que a tensão nominal ali é em torno de 120, tá? Porque eu terei a opção de 100 ou 139, ou definir uma manualmente, tá? Tem a possibilidade também. Não vou mexer isso aqui não, porque isso vai afetar o quê? Afundamento de tensão, elevação de tensão quando você quer medir. Não quero mexer, não vou perder tempo configurando isso aqui não, porque não é o foco da aula, tá? Se eu descer aqui, ó, eu tenho as configurações do TC e do TP. Então, se eu entrar aqui, ó, alicate, né, o clamper de tensão, de corrente, desculpa, eu posso configurar ele, ó. Eu fui posicionar para o lado para mexer na configuração. Ele está falando assim que vai perder as configurações salva. Eu vou dar continuar. Ele foi de 1 mV por ampere, quer dizer, na escala de 400, que é o que o TC tem disponível lá. E se eu colocar para o outro lado, 10 mV por ampere, que vai medir na escala de 40, que é onde eu deixei posicionado. E se eu continuar, ele tem mais, ó, caso eu tiver outro tipo de TC aqui disponível, tá? Então ele tem aí várias configurações. Tem o TC flexível, que mede 3.000 ampere. Então eu posso estar mexendo aqui na configuração e escolher aqui o valor do meu TC. Aqui embaixo tem o TP, mas o TP está 1 para 1, então a medição já é direta, né? Vocês viram aí no jacarezinho aqui embaixo, então não preciso colocar escala. Então TC configurado, TP configurado, tá aqui, ó, TC 10 mV por ampere, média até 40, e o TC do TP, desculpa, tá 1 para 1, então a medição já é direta, ok? Bom, eu vindo aqui no scope, eu tenho medição de forma de onda, então eu vou energizar o circuito. Deixa eu ligar o disjuntor. Vai fazer um pouquinho de barulho por causa do motor, tá?
Então eu tenho aqui a forma de onda de tensão, eu tenho as amplitudes, ó, tensão fase neutro, tensão no neutro, tá dando ali em torno de 1.8 volts, tá? Eu posso mudar aqui embaixo para forma de onda de tensão e de corrente, aqui é a corrente, tá aí as correntes, medida, não sei se está dando legal de ver na imagem, mas eu tenho aqui a azul, a preta e a vermelha, tá distorcida porque a tensão do barramento, ele já é distorcido. Eu consigo mexer no zoom, tá? Eu consigo ver o diagrama fasorial também, ó. Eu consigo ver as tensões, né? Tensão da fase A com a corrente da fase A, tá atrasado, né? Carga indutiva. Tensão da fase B e a corrente, tensão da fase C e a minha corrente. Aí ele mostra as correntes lá em cima, fase A, fase B e fase C. No neutro não tem TC medindo, né? Não tem nada. Essa carga também não tem neutro. O valor da amplitude tá aqui, a frequência e o ângulo de defasamento das correntes. E eu poderia ver também aqui o ângulo das tensões, ó, 0, menos 120, menos 240, segundo aí a nossa medição. Eu posso pegar da corrente e eu posso pegar por fase, tá? Aí ele mostra a tensão, no caso aqui ele pegou a fase B, parei na B, frequência, o ângulo, né, da fundamental, ângulo não, desculpa, a amplitude, tá, de corrente, 5.2 ampere, e o ângulo entre a tensão e a corrente da fase A, de novo aqui, ó, só o ângulo da corrente da fase B e da fase C, tá? Esse aqui é o ângulo entre tensão e corrente, aqui é o ângulo só da corrente que ele pegou ali, ó, fase B e a fase A. Tá aqui, ó. Ângulo entre tensão e corrente é o mesmo próprio ângulo da corrente aqui que ele mediu, tá? Quando a gente colocar o banco de capacitor, a gente vai ver esses diagramas aí oscilando. E aqui eu volto para a forma de onda. Posso pegar a fase A, tensão e corrente, fase B, tensão e corrente, e a fase C. Posso mexer na escala, no zoom. Então eu vou vir aqui em zoom, eu consigo mudar aí a escala, ó, para poder enxergar a forma de onda também. Além da forma de onda, eu posso vir aqui no menu e pedir para ver o que? As tensões e corrente. Então ele mostra aí os valores, fase A, fase B, fase C, e no neutro, tensão RMS, tensão de pico, aí ele mostra a frequência e a corrente RMS e a corrente de pico. Não vou entrar em detalhe no CF, tá? Não é o foco aqui da nossa aula, então não vou confundir a cabeça de vocês aí. Eu posso medir tanto em fase neutro como em fase. Se eu mudar aqui para delta, confirmar, ele já mostra as tensões aí, então, fase, ó, 228, né? Que a tensão aqui está um pouco acima do nominal, certo? Bom, vindo aqui no scope de novo, scope não, desculpa, no menu, eu posso medir aqui potência e energia. Aí ele vai me dar a minha potência ativa, no caso aqui como está ligado em delta, vou mostrar aqui para a estrela, fase neutro, né? Aí ele vai mostrar fase por fase. Agora sim, ele vai mostrar minha potência ativa, minha potência aparente, minha potência reativa. O símbolo de indutor quer dizer que a carga é indutiva, lá o símbolozinho de indutor. O fator de potência, o fator de deslocamento, que só considera a primeira ordem, né, a fundamental. A corrente RMS e a tensão aqui RMS também aqui embaixo. Então ele dá aí bem completo, né, as informações, a gente vai estar usando isso aí para fazer as medições. Caso eu queira medir energia, que é o nosso próximo assunto, então ele começa a medir aí o kWh e o kVAR também, tá? Vamos voltar aqui no menu. Eu tenho também a medição de harmônico, ó. Aqui no harmônico ele mostra o harmônico de tensão. Tá mostrando um pouquinho de quinta, um pouquinho de sétima, um pouquinho de 11ª, tá lá. Se eu andar aqui com o cursor, ele vai mostrando as amplitudes. Então eu tô aqui na fase, ó, na primeira ordem, né, na fase vermelha, que é a fase B. A azul agora mostra a amplitude da primeira ordem, o percentual da primeira ordem, a frequência e o ângulo, tá? E aí eu posso continuar indo lá para as outras ordens, ó. Pegar na quinta ordem, ó, 1,6 volts, 1,2% de distorção de quinta na tensão, 300 Hz e ali está o ângulo dela. Então é bem completo. Se eu mudar para corrente, mudei para corrente, ele mostra a distorção agora, a amplitude da corrente, a distorção total, né? E se eu andar aqui para o lado, ó, tem nível DC, tá ali, ó. Então ele mostra, aqui, desculpa, ele tem o THD aqui no canto, depois tem o nível DC, tá?
caso tenha algum deslocamento da forma de onda, ó, que é o DC, 0.1 ampere, né? 2.2% de nível DC. E aqui tem a fundamental, que é 100%, 5.1 ampere. E se eu for lá na quinta ordem, vamos pegar a quinta ordem. Quinta ordem tem 0,2 ampere, 4% de quinta ordem, a frequência de 300 Hz e ali está o ângulo de menos 249. Eu posso ver, além de todos, eu posso ver individual, tipo, só quero ver da fase A. Aí ele ficou melhor agora, ó, só mostra da fase A. Eu posso ver da fase B, eu posso ver da fase C, eu posso ver do neutro e eu posso ver todas, tá? Vamos pegar a distorção de tensão aqui, ó. Vamos ver, ó, fase A, fase B, fase C e no neutro. Então tem ali, ó, distorção de tensão no neutro. Vamos ver ali, ó, tem a terceira ordem, tem o 0,3 volts, 18% de distorção no neutro. Um pouquinho de quinta, um pouquinho de sétima e um pouco aí de nona, né? 0,3 volts, 15% de distorção na nona ordem. Aí tem a frequência e tem o ângulo dela, ok? Então tem bastante coisa aí que eu posso medir variação de tensão, que é o swell, é o sag swell, né? Que é a fundamento e elevação. Tem medição de flicker, tem medição de desequilíbrio. Vamos pegar aqui o desequilíbrio. Aí ele mostra o desequilíbrio entre as tensões. Aí ele mostra as tensões também, ele mostra a frequência, tá? Ele mostra os ângulos. Então tá aí a medição. Bom, isso aqui então é o Fluke, tá? Ele é bem completo, vocês viram aí, só que o problema dele é que essa versão não tem memória de massa. A única coisa que eu consigo fazer é dar um print screen da tela. Então eu só consigo salvar aí, se eu não me engano, umas 15 ou 30 imagens e depois eu tenho que colocar o cabo de comunicação e baixar essas imagens. Eu não consigo pegar aí ponto a ponto, né, medições de um mês, deixar ele medindo sozinho, eu não consigo. Mas por uma situação prática que eu vou lá para poder definir o problema na hora, no visual, né, instalar e checar, ele é ótimo porque ele é bem bacana aqui a forma como ele mostra os dados. Já o RMS, o March 21, a vantagem dele é que ele fica registrando esses dados a um longo prazo, né? Então eu consigo depois fazer uma análise disso aí no computador, no Excel, pegar as medições feitas e fazer a análise. Ó, eu desliguei agora a carga, ó. Olha o que aconteceu lá com a corrente, né? Ficaram tudo doido ali porque o motor tá girando ainda. Bom, vamos fazer agora então o experimento de sala de aula e ver como é que fica? Bom, então vamos seguir agora o roteiro. E no roteiro agora eu vou ter que montar umas cargas monofásicas, tá? Vamos começar o teste com monofásico, depois a gente vai para o trifásico. E aqui ele pede para começar montando então uma carga RL, tá? Ele mandou ligar uma lâmpada de 150 watts, mas em vez de usar a lâmpada eu vou usar as resistências ali por causa do brilho da luz, né? Não pegar na câmera, então vamos evitar usar lâmpada, tá? E aí o indutor, nós vamos usar esse indutor aqui de 310 mAh, é o que está escrito na plaquinha dele aqui, tá? E aí vamos fazer as medições. Então vamos pegar os cabos e vamos fazer a ligação das duas cargas em paralelo, ligar aqui em uma das fases, fase A, fase B ou fase C, e vamos ver o que acontece. Vamos pegar aqui os cabos. Vamos ligar aqui os dois cabos no indutor. E esses dois cabos agora vão lá na minha carga, tá? Vamos ligar lá na nossa resistência. Bom, as duas cargas estão ligadas junto. Agora eu vou ligar esse primeiro cabo na fase A. E o segundo vai no neutro, só que esse cabo está curto. Vamos pegar um outro cabo aqui. Vamos pegar esse amarelo aqui para representar o nosso neutro. Então agora eu vou ligar lá no nosso neutro. Já está ligado o nosso medidor lá. Ok? Então o nosso medidor está medindo já a fase A, a fase B e a fase C, mas aqui eu só vou usar a fase A, então não tem problema. Liguei as duas cargas em paralelo. Vamos energizar e vamos tirar as leituras e vamos anotar os dados. Então vamos lá. Energizando, vamos ligar o disjuntor.
E vamos ver aqui que fala no Fluke, ó. Vamos pegar aqui menu. Vamos ver as nossas potências. O que ele fala aqui, ó? Potência ativa total ali. Vou pegar total porque eu sei que é só a fase A, tá? Só a fase A que tem. Fase B e fase C não tem nada. Mas a gente pode anotar, então a fase A melhor, né? Tá dando diferença ali, não sei porquê, mas às vezes tá dando algum ruído na fase B e na fase C, tá? Vamos pegar a fase A então. 170 é a nossa potência ativa, que a escala aqui tá em K, tá? Em quilowatts. Então é 170. 170. Potência aparente 180. 180. Ok? Potência reativa, kVAR aqui embaixo, ó, tá dando 60, 0,06 indutivo. Então eu vou anotar 60 VAR. E fator de potência 0,93. Certo? 0,93. 0,93. Fator de potência, então, na fase A. Vamos ignorar as outras, ó, porque tá pegando ruído aí, tá bom? Bom, aí ele fala o seguinte agora. Insira mais uma lâmpada, no caso mais uma resistência, e verifica a potência e fator de potência, compara os resultados com o caso anterior. Vou desligar então, vamos pegar aqui mais dois cabos. E eu vou colocar mais uma resistência então. Vamos pegar essa resistência aqui. Vamos ligar nessa outra. E essa resistência, vamos ligar nessa. Então eu liguei aqui mais uma resistência em paralelo com a outra, tá? Duas resistências em paralelo, vamos energizar e vamos tirar a medição. Potência ativa 320. 320. Potência aparente 330. 330, aumentou a potência ativa, né? Aumentou a resistência. Fator de potência continua 60. Fator de potência não, desculpa. Potência reativa continua 60, indutivo. O fator de potência está 0,98. 0,98. Bom, se eu analisar aqui, se eu aumentei potência ativa, né? Aumentou também o S, aumentou o P. O reativo eu não alterei, porque a carga ela é puramente resistiva, então não mudou. O fator de potência melhorou. Por que o fator de potência melhorou? Vamos analisar nosso triângulo de potência aqui. Se eu aumentei a potência ativa, tá? A potência reativa foi mantida a mesma. Então a potência reativa aqui está o mesmo. Para mim fazer a ligação agora do novo S, o que aconteceu com o ângulo? Que estava antes em θ1, foi para onde? Em θ2 ou θ3 aqui, meu θ3. Então diminuiu o ângulo, né? Se diminuiu o ângulo, melhorou o fator de potência, tá? Aumentei o P, mantendo o Q, então eu melhorei o fator de potência pelo aumento da potência ativa. Então quando eu aumento a potência ativa, eu melhoro também aí o fator de potência. O que mais que ele fala? Calcule a potência reativa fornecida pelo capacitor de 25 micro quando conectado em 127 volts. Então vamos fazer. Qual que é a potência reativa? 377 vezes 25 expoente a menos 6 micro vezes 127 ao quadrado, né? 377 vezes a capacitância vezes a tensão ao quadrado. Eu tenho aí 152. 152 VAR. Ok? E qual que vai ser o medido? Então vamos medir. Depois de medido, conecte o capacitor em paralelo ao circuito. Anote os novos valores. Então vamos medir aqui agora só o capacitor. Vamos energizar ele. Vamos pegar aqui os cabos. Vamos desligar o circuito. Vou pegar aqui um capacitor de 25 micro, pino 1 no pino 1. Vamos ligar aqui no neutro do circuito. Lembra que o meu amarelo aqui é o neutro. Ó, amarelo vem lá do neutro. E esse azul eu vou ligar agora no lugar desse reator. Vou desligar o reator. Eu quero medir só a carga capacitiva. Então vamos ligar agora o disjuntor. E eu tenho agora aqui, ó, só a carga capacitiva 160. Então calculado deu 152 e medido deu 160.
Tá oscilando? 150, 160. Olha o símbolo de capacitor lá, ó. Olha o Czinho de capacitor. Então eu tenho um Czinho aqui indicando que fosse um capacitor, tá? C não, né? É um símbolo de capacitor na tela, indicando que o meu reativo aqui é capacitivo. Bom, vamos ligar agora esse capacitor no nosso circuito ali, indutivo, e vamos ver o que acontece. Então vamos lá, vou desligar o disjuntor, vou colocar a carga indutiva, só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou colocar esse capacitor ligado por meio desse outro disjuntor, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Vou colocar aqui, vou pegar outro cabo e vou ligar daqui para cá. Ficou invertido um disjuntor com o outro aqui, mas não tem problema. Vamos ligar então a carga indutiva e resistiva e vamos ligar o capacitor. Vamos anotar os valores aqui que deu, depois eu mostro o que eu estou querendo falar para vocês. Vamos lá. Potência aparente 330, manteve, né? Igual o caso anterior, porque eu só entrei com reativo. Potência ativa 320, manteve também, porque eu não coloquei potência ativa, só reativo. O reativo que antes aqui estava 60, agora está quanto? Está 100. 100, só que antes era 60 indutivo, vou colocar um mais aqui. E agora é 100 capacitivo. Bom, a gente não mediu 160, eu não tinha 60 do indutor, 160 menos 60 do indutor sobra 100 capacitivo. Então tá batendo. Fator de potência 0,96. Fator de potência então 0,96. Tá aí então os valores, tá? O que eu queria mostrar para vocês era o diagrama fasorial. Vamos vir aqui no diagrama fasorial e a gente vai ver aqui, ó, o ângulo do fator de potência. Vamos ver se vai pegar aí a imagem. Deixa eu trazer o outro celular aqui mais perto. E eu vou desligar o capacitor. Olha lá, ó. Carga indutiva. Vou ligar o capacitor agora. Olha o que acontece com o diagrama fasorial. Então dá para ver certinho aí quando é indutivo, quando é capacitivo, o ângulo, né, entre tensão e corrente, atrasado indutivo, adiantado capacitivo. Tá aí então para vocês verem como esse equipamento ali fica bom de ver essas informações. Deixa eu só ajustar a câmera aqui agora. Ok. O que mais que pede aqui no circuito então? Vamos lá. Remova o capacitor e insira mais um indutor. Então vamos remover o capacitor, removido. Insira mais um indutor de 310. Então vamos desligar o circuito e vamos colocar um indutor em paralelo ali um com o outro. Vamos lá. Ligo esse com esse. Esse com esse. Então liguei mais um conjunto aqui, né? Mais um indutor em paralelo. E vamos medir o que vai dar, né? Vamos ligar sem capacitor, tá? Não estou pondo capacitor ainda. Olha lá, ó, 2 indutor com 2 resistores. Vamos pegar lá agora a medição, potência. Vamos lá em potência de novo. O que ele me deu lá? Potência aparente 360. 360. Potência ativa 330. Lembra que meu indutor, mesmo sendo uma carga puramente indutiva, ela tem uma resistência do cobre. Então por isso que houve uma alteraçãozinha aí da potência ativa. Potência reativa 150. 150 deu. E o fator de potência 0,92. 0,92 nesse conjunto, 2 indutores e 2 resistores. O que ele fala agora? Conecte novamente o capacitor ao circuito, anote os valores e analise o resultado. Porque houve redução da corrente fornecida pela rede. Vamos ver a corrente, né? Não pediu para anotar a corrente, agora está pedindo para ver a corrente. Cadê a corrente? 2,8. 2,8 ampere. Vamos colocar o capacitor. Ó, a corrente foi para 2,6. 2,6 ampere. Quanto que deu de valores? Vamos anotar. Potência aparente 340.
Diminuiu então a potência aparente da rede. Potência ativa 340, tá o mesmo valor. Potência reativa 30. Fator de potência está praticamente ali unitário. Fator de potência unitário. Certo? Bom, como eu coloquei o capacitor para compensar o 150 VAR aqui, né? Eu tinha 160, eu coloquei, tinha 150, 160 capacitivo, 150 indutivo, mas quando junta essas impedâncias tudo aí, pode ser que tenha uma alteraçãozinha, né? Mas aí ele tá marcando ali que sobrou 30. Mas lembra que minha escala aqui é em K, tá? Minha precisão aqui é pequena. Pode ser que seja menor que isso, mas ele arredondou para 30, certo? Como eu corrigi o fator de potência, né? Eu melhorei o fator de potência, ele diminuiu também a potência que ele está absorvendo da rede, que é a potência aparente. Ok? O que mais que ele pede aqui? Considerando o circuito do passo 5, dimensione um capacitor para corrigir o fator de potência 0,95. Bom, como esse roteiro ele é feito com lâmpadas, né? O fator de potência aqui devia dar um pouco pior, e aí era para corrigir. Como o fator de potência aqui já está unitário, eu baixar para 0,95, o total aqui está dando 0,95, né? Mas porque eu estou com o circuito trifásico. Vamos alterar aqui para ver o que acontece? Vamos lá na tela inicial e vamos alterar o circuito para monofásico, fase neutro, fase A. Continuar. Fase A com neutro, ok. Vamos vir no menu agora, potência, e vamos ver o que ele dá lá agora, ó. 340, 30 e fator de potência unitário. Então fica aí para vocês depois, caso queiram fazer, tá? Eu não vou corrigir para 0,95 porque já está melhor, né? Já está unitário. A ideia de corrigir para 0,95 é se tivesse pior, né? Aí você teria que dimensionar qual capacitor colocar. No caso aqui eu tenho um capacitor fixo aqui de 25 e de 30, então já não serviria para mim fazer essa correção, dizendo que já está fator de potência unitário. Bom, partindo para a segunda parte do circuito, vamos desligar aqui para parar o barulho. O que ele fala aqui, ó? Medição e correção de fator de potência em circuitos trifásicos. Com o auxílio de um disjuntor, energize um motor de indução trifásico conforme a figura ao lado. Então eu vou ligar um motor, aquele que a gente usou no início para poder ver o medidor, tá? Realize as medições com um analisador de energia e anote os valores. Beleza, o que ele manda fazer depois? Monte uma configuração em delta na carga capacitiva. Então, vou pegar o circuito de 3 capacitores de 25 micro e montar uma configuração delta. Com o auxílio de um segundo disjuntor, conecte o banco de capacitor à rede. Então, eu vou ligar o motor num disjuntor e vou ligar o capacitor em outro. Determine o valor da potência reativa do banco do capacitor. Bom, se ele é de 25 micro, 377 vezes 25 micro vezes 220, né, que vai ligar em delta, ao quadrado, vezes 3, já que tem 3 bancos, 3 capacitores. Então, vamos fazer essa conta aqui já rápido. 377 vezes 25 expoente a menos 6, que é micro, vezes 220 ao quadrado, vezes 3. Então, 1.368. Valor calculado, 1.368 VAR. Valor medido a gente vai fazer já já. Calcule o novo fator de potência ao inserir o banco de paralelo, né? O banco de capacitor. Para isso a gente precisa medir quanto que está dando o fator de potência inicial. E aí a gente encerra o conteúdo. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma limpeza aqui na bancada agora, porque eu só vou usar o capacitor e o motor. Então eu vou tirar os indutores fora e a gente já volta para ver como que fica, tá? Bom, então vamos lá. Coloquei o disjuntor aqui, o trifásico chegando no motor, né? O motor está lá embaixo. E aí agora eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter que ligar o motor num disjuntor e os capacitores em outro, eu já vou fazer um jumper aqui, ó, do circuito trifásico para o capacitor. Então, eu vou fazer, vou pegar a fase C, vou ligar lá na fase C. Deixa eu só envirar esse disjuntor para ficar os dois ligando para o mesmo lado. Fase C, fase B e a fase A. Que assim eu consigo ligar independente motor e ligar independente o capacitor. Ele manda a gente montar então um delta, né?
Primeiro ligar o motor e fazer a medição, depois montar um delta nos capacitores. Já vamos deixar os capacitores prontos então, em delta, depois a gente só faz os testes. Então o que eu vou fazer? Sai do 1, entra no 2, sai do 2, entra no 3, sai do 3, entra no 1. Então tá aqui o 3 no 1, faltou só uma ligação ali agora, vamos pegar aqui um cabo, sai do 2 e entra no 3. E daqui agora eu vou ligar na rede. Vamos pegar aqui 3 cabos. Fase A, fase B, fase C. Fase C então vai chegar aqui. Tá meio bambo o fio aqui. Fase B. Fase B vai chegar aqui. E a fase A é esse que sobrou. Vai chegar aqui. Então tá aí. Banco ligado em delta, 25 micro. E a gente vai ligar agora independente. Vamos ligar então a medição do motor e vamos ver o que a gente vai encontrar. Então o disjuntor liga para cá. Vamos deixar ligado e vamos ligar aqui pelo contatora. Então tá aí. Motor ligado, vamos anotar os valores. Agora a medição ela é trifásica, né? Então vou ter que vir aqui no setup, mudar a medição aqui para tá ligado em que? Em delta, né? Eu não estou usando neutro, então eu vou ligar ele em delta. Fase A, B e C ligado em delta. Medição ok. Menu, potência. Na ligação em delta já me dá o total. Potência aparente 2.390, 2.390, potência ativa 260, potência ativa 260 e a potência reativa, ele pôs um indutor, porque a carga é indutiva, de 2.380. 2.380, praticamente a carga é toda indutiva, né? Porque o motor tá vazio, tá? Fator de potência, ó, tá dando 0,11. Motor de potência 0,11. Por que que tá assim? Porque o motor tá virando a vazio. Como ele não tem carga no eixo, e o motor, conforme você aumenta a potência ativa nele, que é o que? Aumentar a carga no eixo, a potência ativa aumentando vai melhorar o que? O fator de potência, tá? Infelizmente a gente não tem como trabalhar com outro tipo de motor aqui, a não ser motor a vazio. Fica longe do real, né? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui o barulho. O que eu gostaria de trabalhar aqui na aula era um motor trabalhando com carga. Trabalhando aí com quase no nominal, fator de potência 0,75, 0,85. E aí assim a gente fazer correção de fator de potência. Como eu não tenho condições de fazer isso, né? Não tem como colocar uma carga no eixo ou fazer uma adaptação. Ainda não, mas eu quero fazer. Vamos trabalhar com ele a vazio mesmo e vamos ver o que acontece. Tá bom? Bom, a gente mediu então o motor, vamos medir o capacitor agora. Então liguei a carga capacitiva e eu tenho aqui ó, a potência reativa de 1620. Potência reativa 1620. O calculado foi 1368. O que mudou? Nível de tensão, né? Eu coloquei 220. E a tensão aqui, ó, 228, 229. Então a tensão está maior, então o reativo vai ser maior também. Se eu fizer aqui agora o cálculo, vamos fazer aqui uma análise, ó. Deixa eu limpar a calculadora. Qual que era a potência reativa antes? 2.380 menos o 1.620, eu vou ter aí um 760 de reativo final. Vou ter um Q aí, ó. De quanto que eu falei? 760. 760. Basicamente, o que eu estou fazendo? O Q1, quem é o Q1 aqui? 2.380. Coloquei o banco. Quem é o banco? 1.620. O que sobrou? Sobrou Q2, né? O final. 760. Tá? Aí, provavelmente, a potência ativa não vai alterar, porque eu estou colocando só em relação ao reativo. Calcule o novo fator de potência ao inserir o banco em paralelo com o motor. E aí, quanto que fica o novo fator de potência?
Vamos calcular? Eu tenho aqui, ó, fator de potência igual a quem? Potência ativa sobre potência aparente, que também é o cosseno θ, que também é o cosseno do arco tangente da potência reativa pela potência ativa. Então vamos lá. Vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Cosseno, vamos fazer por etapa? Vamos fazer por etapa. Então vamos pegar aqui, ó, potência reativa pela potência ativa. Quem é a potência reativa que sobrou? 760 dividido por 260, que é a potência ativa. Então, potência reativa que a gente calculou, né, calculado, 760 dividido por 260, que foi medido, dá 2,9, certo? Arco tangente disso, então, arco tangente de 2,923 é igual a 1,24. Cosseno disso, então, cosseno de 1,24, opa, faltou o ponto. 1,241 é meu fator de potência, 0,32. Então, o novo fator de potência vai estar em torno de 0,32. Será? Então, vamos ver. Vamos desligar o capacitor, vamos ligar o motor. 0,11. Liguei o banco agora. Foi para 0,28, né? 0,29 com a fundamental. Então, valor medido foi quanto? 0,28. Calculado 0,32. Ficou próximo, né? Potência aparente, 840. Potência ativa, 230, 240, está oscilando. Potência ativa, 230. E a potência reativa ficou em 80 indutivo. 80 não, 800, né? 800 indutivo. E a gente calculou quanto? 760. Então ficou aí próximo, né? O que muda aqui agora é em relação a harmônicos que tem na rede e as tensões também, que está com valor acima do nominal. E isso vai afetar no nossa análise, certo? Bom, quando eu coloquei o capacitor, o que aconteceu? A potência aparente antes era 239, passou a ser 840. Reduzir a potência aparente, né? A potência ativa, que era 260, houve uma redução para 230. Por algum motivo aí, teve uma redução da potência ativa, mas eu só injetei potência reativa. E a potência reativa, que era 2.380, foi para 800. A gente tinha calculado, então, 760. Corrigiu o fator de potência de 0,11 para 0,28. Não é o que eu queria fazer, tá? Não é o ideal. Eu queria trabalhar com motor nominal, com carga no eixo. Aí sim a análise seria bem mais interessante do que fazer com o motor a vazio, aí praticamente carga indutiva, tá? Vamos ligar o motor de novo aqui sem banco, só para a gente conferir os resultados. 260, potência ativa, 250, agora oscilou. 2.390, tá aí, fator de potência 0,11, 2.370, 2.380, oscilando reativo. Bom, tá aí, é isso mesmo, certo? Então tá aí as equações. Vocês viram aí que se eu aumentar a potência ativa, no caso lá das cargas monofásicas, eu melhoro o fator de potência. Então, se eu colocar um banco aqui de carga resistiva em paralelo com o motor, com certeza vai melhorar também aí o fator de potência, certo? Vamos ver? Vamos desligar aqui. Vamos fazer a ligação da carga aqui agora, em delta, resistiva, e vamos ver. O superior desse vai no inferior do outro. Pino superior desse vai lá no pino inferior do outro.
superior daquele vem aqui no inferior desse. Agora a gente pega todos eles em cima. Vamos pegar aqui em cima o primeiro, vamos ligar aqui com o motor, junto com o motor. Vamos pegar aqui mais um cabo. Aqui em cima, na fase B. E aqui em cima, no último, na fase C. Então, como eu aumentei a potência ativa agora, junto com o motor, tem que melhorar o fator de potência. Vamos verificar? Olha lá, ó. Sem capacitor, tá? O capacitor está desligado. O fator de potência agora foi para 0,56 em função da minha carga resistiva, porque eu aumentei a potência ativa. Potência ativa agora é de 1660, tá vendo? Por causa do quê? Das minhas resistências. Se eu colocar o capacitor agora, eu corrigi para 0,83. Olha lá, ó. Vamos ver a potência ativa. 1640, 1660. A oscilaçãozinha bem pequena aí quando eu ligo o nosso banco. Pode ser em função das resistências aí do nosso cabo, né? Dos nossos condutores aqui que está ligando o banco, tá? E aí, olha a potência aparente. 2940. Quando eu ligo o banco, cai para 1980. Cai de 2.900 para 1.900 e pouco. Então eu tirei aí praticamente 1000 VA, né? A potência da rede. Que o quê? Porque o motor e o meu... Na realidade o motor, né? Porque a carga resistiva não puxa reativo. O motor está puxando da rede e aí o banco de capacitor passa a injetar isso de forma local no motor sem ter que sobrecarregar minha rede. Vamos ver a corrente? A corrente sem capacitor puxa da rede, ó, 6.3 ampere, 6.7, 6.6. Quando eu coloco o banco, essa corrente cai para 4.3, 4.7 e 4.5, tá? Acontece muito das pessoas querem enganar, sabe aqueles aparelhos economizador de energia que o pessoal vende para colocar em casa, para reduzir o consumo de energia da geladeira, da máquina de lavar? Então, na sua casa, você que é do grupo B, você só paga energia ativa, potência ativa, watts. Você não paga reativo. E aquele aparelhinho lá, o que que ele tem? Ele tem um capacitor dentro. E aí quando o cara vai fazer a demonstração para mostrar que funciona, ele coloca um motorzinho lá, né? Ele liga o motor, aí ele mostra a corrente que está puxando da rede. Aí ele liga lá o aparelhinho dele e a corrente cai. Mas cai mesmo, porque baixou o reativo. Você não paga reativo na sua casa, você não é indústria, né? Você não é do grupo A. Grupo A sim, paga a potência reativa. A potência ativa sua, praticamente ela é a mesma, não mudou nada com capacitor e sem capacitor. E aí você cai no golpe, né? Muita gente aí cai no golpe porque vê aí a redução de corrente. Nossa, reduziu 2 amperes da rede. Então eu vou comprar esse aparelhinho aí, que esse aparelhinho vai economizar 30% a 50% da minha energia. Cuidado, tá, pessoal? Então é isso aí que é o problema. A gente paga por energia ativa, potência ativa, não pagamos por reativo. E aqui com o banco de capacitor eu estou corrigindo, compensando a potência reativa, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. E na próxima aula a gente vai começar a falar então sobre medição de energia, tá? Dos medidores, dos relógios, para poder medir então aí a fatura, né? A sua fatura de energia em casa, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Deu para poder mostrar um pouquinho aí em relação ao fator de potência. E a gente se vê então na próxima aula.